E eu estava escutando alguém falar que os psicoterapeutas, eles dizem que o equilíbrio mental, uma pessoa boa de cabeça, é uma pessoa que sabe enfrentar o sofrimento. Tem pessoas completamente despreparadas para sofrer. Me mandaram um videozinho, um áudio que é impressionante. Nos Estados Unidos, um avião indo para Orlando, parece, e uma menina de 12 anos, de repente, está sentada junto com a mãe e começa a ter um chilique, começa a gritar, e parecia que estava tendo uma convulsão ou uma crise de sei lá o quê. E todo mundo preocupado, chamar um médico, chamar alguém, né? E foram ver, a mãe tinha tirado o celular, porque tinha que levantar voo e não podia estar funcionando o celular. A mãe tirou, a moça ficou absolutamente desesperada, doida e agressiva. 12 anos, completamente viciada, completamente dependente daquele aparelhinho. Isso vai ser cada vez mais comum entre nós. Por quê? Porque a pessoa não sabe ter limite, não sabe usar as coisas com racionalidade. E essas coisas, vocês sabem, isso é científico, foram feitas para viciar, e muitos de nós estamos viciados. Não é que isso acontece nos Estados Unidos. Então, irmãos, essa palavra é maravilhosa, porque Jesus, ele vai dizer, ele chamou a multidão com os seus discípulos, ou seja, é para todos essa palavra. Se alguém me quer seguir, é livre para seguir a Jesus ou não. Ele nunca obrigou ninguém. Se alguém me quer seguir, 3 coisas: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vamos ver cada uma dessas coisas. Renuncie a si mesmo. Sabe qual é o pior inimigo seu? O pior inimigo meu? O pior. A idolatria do meu ego. A idolatria que eu faço do meu eu, da minha vontade, do meu querer, do meu pensar. Esse é o meu pior inimigo. Para tomar a cruz e seguir a Jesus, eu tenho que renunciar a mim mesmo. Senão eu nunca vou tomar a cruz. E eu aprendi uma coisa bonita hoje. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Esse tomar, esse verbo tomar, não é o verbo da resignação, da submissão. Ou seja, eu aguento a cruz, eu suporto a cruz porque não tem outro jeito, porque ela caiu em cima de mim e eu tenho que aguentar, mas no fundo revoltado, sem aceitar. Não, tomar a cruz tem um sentido positivo. Assume, pega a tua cruz, valoriza ela, aprende dela, deixe ela te moldar. A cruz tem uma função, irmãos, na nossa vida. A cruz não é uma desgraça, a cruz não é um castigo. A cruz é o lugar do nosso encontro com Deus, porque na cruz eu vejo que eu não tenho domínio das coisas. Eu vejo a coisa mais importante que eu posso descobrir nesse mundo, que eu não sou Deus. A cruz me mostra a minha debilidade, o meu limite. Ninguém pode ser cristão, ninguém pode ter fé se não descobrir a sua debilidade. Mas quando Cristo fala, toma a tua cruz,
Ele está dizendo: assume a tua história, assume aquilo que te faz sofrer. Pare de fugir, porque, irmãos, fugir da cruz essa cruz aqui, ela tem 3 cobrinhas ali, porque é aquela cruz do livro dos Números. Quando a gente desce da cruz, o demônio nos destrói, nos envenena e nos mata. E falaram para Cristo: desce daí e nós creremos em você. Ainda bem que ele não desceu, porque se ele descesse, se ele tivesse saído da cruz, eu não seria padre, não seria cristão, você não estaria aqui hoje. Ele nos salvou na cruz. Ele não duvidou do amor de Deus nessa cruz terrível que nós providenciamos para Ele, porque Ele entrou na cruz para perdoar os nossos pecados, a nossa violência, o nosso orgulho, a nossa preguiça, a nossa luxúria, a nossa inveja, a nossa maldade. Ele amou tanto a você e a mim, que Ele, para nos salvar, precisou, e Ele pagou com alegria, com liberdade, o preço da nossa salvação. E fazendo isso, irmãos, aqui que está a boa notícia, Ele tirou o veneno da cruz. Agora você pode, eu posso carregar a minha cruz. Sem cruz ninguém vai para o céu, ninguém pode ser cristão, porque renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Opa, aqui está o segredo. Me siga significa: viva em comunhão comigo, viva junto de mim, me invocando, me chamando. Eu estou do teu lado, eu te ajudo. Essa cruz que te dá tanto medo, que te assusta, que te amedronta, não é para te destruir. É o demônio que te fala isso. É o demônio que tem feito tantos casamentos serem destruídos. Porque o casamento, a cruz aparece, primeiro porque um é homem, outro é mulher. Aí está já a grande diferença. Pois cada um teve um gosto, uma educação, então é natural que um seja a cruz do outro. É natural. Mas não é uma cruz para te destruir, para te fazer sofrer. É uma cruz para te salvar. E a cruz, Deus a dá sempre na medida certa que eu preciso. A cruz quebra meu orgulho. A cruz faz com que eu necessite de rezar, porque se eu paro de rezar, eu quero jogar a cruz fora. Eu me escandalizo da cruz se eu não tenho o Espírito Santo, se eu não tenho a fé. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sabe quais são as obras que mostram se você tem fé ou não? Se você tem o Espírito de Deus ou não? Se você é cristão ou não? A tua atitude frente à cruz. Se eu murmuro, se eu reclamo, se eu penso mal de Deus, se eu xingo, se eu sou violento, significa uma coisa muito simples: que eu não tenho fé, que eu não tenho o Espírito de Deus. Irmãos, e nós todos corremos um risco de querer um cristianismo assim, onde ninguém me chateie. Eu faço as coisas se as condições forem todas favoráveis para mim. No fundo, nós queremos um cristianismo sem cruz. Parece que no Cursílio se falava: quem busca um Cristo sem cruz, acaba encontrando uma cruz sem Cristo. O que é terrível. Então, Jesus escolheu os 12, escolheu Judas, que sempre julgava Jesus, se achava mais inteligente do que Jesus. Escolheu a Pedro, que repreendia, tinha a petulância de repreender a Jesus. Jesus tinha no seu grupo a cruz, que ele escolheu, depois de ter rezado uma noite inteira. E nós não queremos ter a cruz na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Não queremos ter a cruz.
Não, eu caminho se todo mundo estiver bem comigo, se nada me incomodar, se nada me contestar, se nada... Oh, mas espera aí, você é seguidor de quem? Desse crucificado? Ou você é seguidor de você mesmo? Opa!